Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta, não é? E vamos continuar então a nossa saga aqui falando a respeito do pecado, né? E dessa prática de Satanás de colocar mentira e tentar a cada um de nós. E vamos falar então hoje da tentação que Satanás fez a Jesus Cristo no deserto, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então pegue aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e nós veremos aquele episódio em que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para que ele seja tentado por Satanás. E diz assim, no versículo 2: Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, eu gostaria que vocês observassem que primeiro que Satanás ele coloca essa coisa na frente, né? Se és filho de Deus, então você pega aquele aspecto da soberba, né? Se você é realmente filho de Deus, se levanta daí, manda que essas pedras se transformem em pão. Se és filho de Deus. Então, o primeiro pecado que Satanás aponta e cutuca, né, é se és filho de Deus. Né? Então, se você é realmente capaz, se você é realmente tudo isso. E aí pega a fraqueza de Jesus naquele momento, que é a fome. E aí, se você ligar lá com o pecado de Eva, né? Primeira vez que Eva viu a fruta, ela diz assim, viu que era bom para comer. Então você faz as duas ligações. Jesus com fome, pão seria muito bom para comer. Essa ideia de ter pão. E Eva viu que a árvore também era bom para comer. Depois, mais adiante, já no versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou o ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Mais uma vez, aí Satanás ele instiga a questão da soberba. Você é realmente tudo o que você é? Se você tem dinheiro mesmo, faz isso. Então nós somos tentados com a nossa soberba o tempo inteiro. Então Jesus tinha que provar quem realmente ele é e se tinha todo esse aparato de anjos ao seu favor. Né? Então aí você tem a questão da soberba da vida, que no caso de Eva era o terceiro item, né? E viu que era bom para dar conhecimento, a questão de soberba. E Jesus não caiu. Aí por final, né, Satanás tenta Jesus exatamente naquele que foi o segundo aspecto do pecado de Eva, né? Que era o bom para os olhos. E aí você vai ver isso lá no versículo 8 do capítulo 4. O diabo levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos e toda a sua riqueza, a riqueza de todo o mundo, e disse: Tudo isso te darei se te prostraste e me adorastes. Então, está vendo aqui, Jesus, todas essas riquezas, tudo será seu se você se prostrar diante de mim e me adorar. É a concupiscência dos olhos, né? É aquela questão de você olhar e dizer assim, olha, tá vendo isso aqui? Olha que maravilha, era bom para possuir. Aí você tem os três aspectos daquele mesmo pecado que Eva foi tentada. Só que Eva caiu e Jesus não caiu. Né? Jesus, ele enfrenta Satanás com propriedade e não cai em nenhum desses aspectos do pecado. É muito importante esse último aqui, né? Tudo isto te darei se te prostrares para me adorar. A pergunta que eu faço, irmão, é a seguinte: quem é
que pede para que você se proste e lhe dê riqueza. Jesus nunca disse isso. Se proste diante de mim que eu te darei riqueza. Vou fazer um desafio com Jesus. Então assim, nós vamos a Jesus, nós vamos ao Senhor gratuitamente porque nós o amamos. E não porque isso é um balcão de troca. É aí que você vai ver a falsidade de muitas seitas. Eles pegam exatamente isso aqui, essa tentação que Cristo teve. Vem aqui e joga o seu dinheiro aqui que eu te darei mais riqueza, eu vou multiplicar o seu dinheiro. Igreja não é balcão de negócio, né? Você ficar ali com Jesus Cristo fazendo um desafio. Quem somos nós, réis criaturas? Então você tem uma questão de soberba demoníaca, uma ideia satânica de você fazer desafio com Jesus para ele te dar riqueza. Exatamente quem promete riqueza é o outro. O outro promete riqueza. Vem me servir que eu te dou riqueza. Jesus em nenhum lugar da Bíblia prometeu isso. Em lugar nenhum da Bíblia prometeu isso. Então a postura que nós devemos ter diante do Senhor é de servi-lo, né? De ter essa subserviência. Eu vou adotar aquilo que fala o Senhor gratuitamente, como fez a Virgem Maria, né? E diz assim, eis aqui a escrava do Senhor. Essa é a postura do cristão. Essa é a forma que nós temos que nos submeter ao amor de Deus. Né? Então essas três tentações aqui, a comida, a gula, bom para comer, não é? Era bom para olhar e para possuir. Esse é o pecado mais fácil que todo mundo cai. As igrejas estão cheias de gente que vai lá para ter essa corrente da prosperidade, porque Jesus certamente é esse que disse que se ajoelhe diante de mim que eu te darei dinheiro, te darei riquezas. E não é. E não é. E por último, essa questão da soberba. Essa questão da soberba é assim, se você é filho de Deus, prove. E esses três pecados estão lá no início, no Gênesis, e é onde os nossos pais caíram. Tá bom? Amanhã a gente continua mais um pouco, né? E vamos aí entrar mais um pouco a fundo nisso. Obrigado e até lá.